Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como sempre, esperamos que os irmãos aproveitem bem. A lição de hoje tem por título, a lição número 6, né, de 10 de novembro. Chegamos finalmente, final do ano praticamente, né, pastor? Está se findando, né? Findando. O título da lição é A Promessa de Cura Divina. Certo? O texto de hoje encontra-se, para quem não tem a revista, em 3 livros. Isaías 53, capítulos 53, versículos de 1 a 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago 5, 14 a 17. Tá? Os irmãos acompanhem a leitura aí. Está conosco, como sempre, o nosso pastor e professor Isidro, né, o professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando diretamente do estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasília, situada a área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Com a palavra o pastor e professor Isidro. Sim. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, vamos orar pedindo a direção e a graça de Deus. Pai Santo, neste momento de ministrar esta aula, lição 6, meu Deus, por ter o Espírito Santo, nos dá graça, nos dá sabedoria, unção. Use essa lição para edificar, consolar, confortar, orientar todos nós sobre essa temática, a cura divina. Em nome de Jesus nós oramos. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, o textuário da lição, conforme está em tela, está em Isaías 53, versículo 4, que tem o seguinte versículo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Já a verdade prática, conforme aí Silas tem a seguinte mensagem. Vamos lá, a verdade prática? Isso. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Maravilha. Já vimos, né, que a leitura bíblica de hoje está, as referências aí embaixo. E vamos passar para o próximo ponto, né? Sim, que é o conteúdo da lição, etc. O conteúdo da lição, composto de 3 tópicos. Primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina. Segundo tópico, origens e consequências das doenças no mundo. Terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. 2, compreender qual é a origem e as consequências das doenças no mundo. E por último, conscientizar de que Cristo cura sim. Maravilha, maravilha, muito bem. Agora vamos lá para a introdução da lição, que é a exposição prometida. Está em tela, ó. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Isso é fato. Aí de vermelho, a promessa de cura é um dos aspectos mais preciosos da obra redentora de Cristo. Dito isso, vamos para o tópico 1, que vai falar sobre a promessa bíblica da cura divina. 1.1, a profecia messiânica de Isaías. Está aí, Isaías 53, 4. Quero dizer para as irmãs e os irmãos que nós estamos sintetizando a lição, viu, Silas? Sim. Nós colocamos o texto ali e vamos fazer as nossas análises, tá certo? Então vamos lá. Vamos Isaías 53, verso 4 e 5 diz, abre aspas, verdadeiramente ele, Jesus, está aí bem claro, né? Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí vem, mas, versículo 5, ele, Jesus, né, foi ferido pelas nossas agressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, de azul, Isaías aí apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. E aí, Silas, o que você tem a dizer? Bem, pastor, no Calvário, quer dizer, na cruz, né? Isso. Jesus realizou o plano completo para o evangelho salvífico, isto é, o da salvação. Estando nele inserido a cura divina, né? Cura divina do corpo humano, além da redenção da alma, que é principal. Cumpre-se então a profecia messiânica exarada pelo profeta Isaías. O amor de Deus, pastor, pelo homem é envolvente e completo. Maravilha. Então vimos aí, contém salvação. Isso, Isaías 53, Isso. 4 e 5, né? Vimos que a profecia, aqui é a nossa ênfase, né? Essa profecia, a profecia de Isaías 53, verso 4 e 5, não se limita, conforme o texto mesmo diz, né, Silas? Apenas a redenção do pecado, a salvação da alma. Também refere-se à cura
das enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Há uma promessa de cura, né, Silas? Sim, perfeitamente. Dito isso, o próximo ponto vai mostrar que tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Está aí, ó. 2. O cumprimento profético do ministério de Jesus. Rapidinho. Mateus 8, 14, 16. É claro. Apresenta o Senhor Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios. E no versículo 17, Mateus afirma, para que se cumprisse o quê? O que fora dito pelo profeta Isaías. Aonde está dito isso? Está lá, Isaías 3,4, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, né? E aí, fechando, Cila, esse relato mostra, lógico, que o plano de salvação de Deus levava em conta o quê? A cura divina dos enfermos. Suas observações, Silas. Pastor, a profecia de Isaías 53 cumpre-se ipsilíteris, quer dizer, literalmente, no ministério terreno de Jesus Cristo, dando saúde, curando as enfermidades, além da libertação demoníaca e também envolvendo a salvação, Muito né? bem. No Isaías. O amor de Deus pelo homem, ele envolve tudo, né? A libertação demoníaca, a cura divina. Então, inclusive os evangelhos detalham com clareza os milagres da cura de libertação no próprio ministério terreno de Jesus Cristo. Então podemos fechar esse ponto. Cumpriu tudo ali. Podemos fechar esse ponto, meus irmãos, sobre o cumprimento profético. Eu quero fechar com a seguinte fala. Olha só. Este cumprimento profético, conforme está em Mateus 8,17, no ministério de Jesus, confirma que a cura física e emocional está entrelaçada com a cura espiritual ou a redenção espiritual. Portanto, o cumprimento profético em Cristo sublinha que a cura divina não é um elemento secundário ou periférico da obra redentora, mas uma parte integral do plano de Deus. Escute, quando o homem pecou no Éden, o ser humano pecou na sua forma tridimensional, espírito, alma e corpo. Tudo foi corrompido pelo pecado. O sacrifício de Cristo é para resgatar, redimir, tanto a alma, o espírito e o corpo, através da cura. Podemos continuar assim? Vamos lá para frente. Vamos lá. E por último, o ponto 3, nós estamos no tópico 1, falando sobre a promessa bíblica da cura divina. O ponto 3 vai falar que os ministros são chamados a orar e ungir, isto é, os líderes, os pregadores. Tá aí, ó, os ministros. Então. Só pode ler para nós, Cícero. Vamos lá, então. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, conforme vê Atos ali, a referência bíblica. Só um pouquinho. Ali. Aí são diversas referências que vai corroborar, Cira, com o que você está lendo, com o que você disse. Perfeitamente, está lá tudo inserido aí nesses versículos. Né? Conforme Tiago 5,14, era a responsabilidade dos ministros ungir os enfermos com azeite, orar com fé em nome do Senhor Jesus. Bom. Aí está, vê também a outra referência, Hebreus 13 e 8, né? Muito bem. Que é Jesus que é o mesmo ontem, hoje é eternamente. O que você tem a dizer sobre isso? Pastor, Jesus deu poder à igreja para operar milagres em seu nome. Né? Aliás, até mesmo no ministério terreno de Jesus, pastor, os discípulos operavam milagres também. Né? Agora, no livro de Atos, há vários relatos, né, conforme de curas realizadas através dos apóstolos. Né? Ainda hoje, né, como a referência da bíblica ali, o irmão citou, os ministros, os obreiros da igreja hoje cumprem a oração com unção, ungindo os enfermos, curando em nome de Jesus Cristo, conforme Tiago 5, né? Então realmente é uma benção a cura divina para a igreja. Então o que nós podemos fechar? Fechando esse tópico 1 sobre a promessa de cura bíblica da cura divina, está claro, né? Profecia de Isaías, cumpriu-se em Jesus e Jesus delegou aos apóstolos, a toda a liderança da igreja, obreiros, pastores, presbíteros, etc. O quê? A incumbência de, no nome dele, orar pelos enfermos, ungir com óleo e, evidentemente, Deus, na sua vontade plena, operará o milagre. Fecha dizendo o seguinte, a unção dos enfermos com óleos, que é interessante, realizar em nome do Senhor, é em nome do Senhor, viu? Não é apenas um dever, mas um privilégio que demonstra o quê? O cuidado pastoral e a fé no poder redentor e curador de Cristo. Minhas irmãs, vamos passar para o próximo ponto, que é origens e consequências das doenças do mundo. Né? Vimos que Jesus
Deus cura qualquer tipo de doença, qualquer Cura. doença. Mas como se originou as doenças? Tem limite. O próximo ponto vai falar. Mas antes disso, eu quero trazer aqui uma observação. A nossa declaração de fé, nas páginas 179 a 182, traz um capítulo inteiro abordando o quê? Abordando a cura divina, abordando a origem, o desenvolvimento, como era no Antigo Testamento e também o que e como deva ser nos dias atuais. Na medida do possível, vamos falar sobre isso. Próximo ponto, as origens e consequências das doenças do mundo. Vamos lá, está aí em tela. Olha aqui, de acordo com a Bíblia, Gênesis 3, 1 a 7, 22 a 24, a causa, nós grifamos aí, minhas irmãs, meus irmãos, a causa da origem das doenças e suas trágicas consequências foi o quê? Está bem claro, o ato de desobediência dos nossos pais, né? Aí nós estamos de vermelho. O pecado fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Lá em Romanos 8, 23, Paulo afirma: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então aí está a origem das doenças, né, Silas? Perfeito. Sua observação. Vamos lá, então. Esse primeiro ponto do 2. Isso. Assim como o pecado teve origem no Éden, pastor, o sofrimento, a dor, a morte, né, doenças, teve origem ali também. Foi uma consequência imediata. O pecado, né? Foi a porta. É pecado, é. Todavia, pela promessa de redenção humana, pelo próprio Deus, né, Jesus no Calvário, todos os males e agonias, inclusive o pecado, caíram sobre o sacrifício de Jesus, né? E caiu mesmo, até cairiam, né, sobre o sacrifício de Jesus, a profecia falava, mas de fato caiu mesmo. Então a origem da doença está dita lá atrás. É o pecado. Eu quero jogar mais luz. Observe, irmãos, sobre a origem das doenças no Éden. Isso aqui é importante, tá bom? Observe, minhas irmãs, meus irmãos. Antes da queda, conforme Gênesis 1, 26 a 31 e Gênesis 2, 1 a 25, o homem, quando falamos que a espécie humana, Adão e Eva, o homem e a mulher, desfrutavam de uma vida perfeita, sem dor, enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento. A criação, portanto, estava em harmonia completa com Deus. Porém, a desobediência de Adão e Eva não apenas quebrou, observa o detalhe, a relação de aliança com Deus, mas também trouxe uma maldição sobre a terra, como nós sabemos, Gênesis 3 em diante. Como resultado, o pecado entrou no mundo e com o pecado vieram as consequências inevitáveis, dor, sofrimento, a degeneração física que se manifesta nas doenças. Agora eu quero trazer uma observação. O que diz a nossa declaração de fé? Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque sobre esse assunto, cura divina, nós temos um documento oficial, baseado na Bíblia, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus, que nos dá um norte, que fala do que pensamos. E o que diz a declaração de fé na página 180 sobre isso? Diz o seguinte, abre aspas, as doenças e enfermidades, conforme a declaração de fé, existem como consequência da queda da desobediência humana. Aí diz mais na declaração de fé, há doenças que são consequência de um pecado específico, todavia nem toda doença e enfermidade são decorrentes de um pecado pessoal. Achei interessante isso aqui, tá ok? Portanto, conforme a declaração de fé, as escrituras ensinam que existem doenças e enfermidades que são resultado da ação direta de Satanás e seus demônios, enquanto outras são apenas resultado de nossa condição humana pós-queda. É isso aí. Dito isso, vamos lá. Quem quiser mais detalhes sobre o que diz a declaração de fé, página 179 a 182. O próximo ponto é o ponto 2, que é a consequência do advento. Vimos a origem das doenças, não é no Éden, lá no Éden, por causa do pecado, e aí a consequência, que vai ampliar a consequência do advento da doença. Está em tela, próximo slide. Rapidinho, uma das principais consequências do pecado foi o quê? Já falamos, a diminuição do tempo de vida do ser humano. Ok? Ok? Aí vemos aí diversas referências, onde teve Metusalém, 960 anos, foi descendo, até chegar a uma idade que, no Salmo 90:10, o salmista disse, que disse foi Moisés, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, é melhor deles é câncer e enfado. Não é verdade, Cira? Por repente passa. Então aí está, a Bíblia está mostrando que o que a ciência hoje comprova. Portanto, por causa do pecado, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído, por efeito das doenças, das mazelas, etc. Né? Agora, quando eu falo pecado aí, é o pecado original. Né? Lá atrás. E é isso aí que tu fala. Hein, pastor? O pecado foi trágico para a raça humana. Foi trágico mesmo para a raça humana. O pecado parece
que foi se agravando até o basta de Jesus no dilúvio. Basta, acabou. Além de perder a comunhão com Deus, né, o ser humano, acrescentou doenças, afetou os anos da existência do homem, diminuiu, né? Encurtou o período de vida de 900 e tantos, agora, como falou o salmista aí, fala 70. Hoje a medicina está um pouco, Deus deu também sabedoria ao homem, aliviar o sofrimento humano, mas cura, ou prolonga mais a vida um pouquinho, mas o que passa disso é canseiro. Mas a canseiro enfado ele não falou que o tremendo, limite, né? Ele não falou que o limite era 70, não. Pode passar de 70. Passar, mas é com canseiro. Mas é com canseiro, com tá falando. Que a pessoa pode chegar até 90, 100 anos, mas aqui para nós cheio de problema, né? Cheio de problema, dando trabalho para os parentes e tal. Eu sei que é difícil. A vida é boa, mas enquanto tem saúde, tem... Então, com isso, vamos cuidar da nossa saúde, né, irmão? Vamos cuidar da nossa saúde. Apesar da doença existir, mas temos que cuidar. O que eu trago mais sobre as consequências do advento da doença? Né? Vimos aí que a diminuição do tempo de vida, eu digo assim, então, o ser humano, que é importante mesmo, meus irmãos, foi criado para viver eternamente. Que é isso, pastor? O ser humano foi criado para viver eternamente em comunhão com Deus. Está bem claro. Gênesis 26, 1, 26 a 31. Gênesis 2, 1, 25. Está lá. Lá em Gênesis 3, 22, diz, Adão e Eva foram expulsos aí do Éden, porque se comesse da árvore da vida, viveria o quê? Eternamente. Está lá eternamente. Então, porém, no entanto, com a queda, com o pecado, a doença e a morte se tornou parte da experiência humana, rompendo o plano original de Deus para uma vida longa e próspera em harmonia com a criação. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a redução na longevidade, conforme Moisés, né, no Salmo 90 diz, não é apenas uma questão biológica, querido, mas é um reflexo direto do efeito do pecado sobre a humanidade. Agora, um detalhe, nem toda doença é origem de pecado, mas toda doença tem a ver com o pecado original. Porque foi através do pecado original que nosso corpo foi fragilizado. Porém, venhamos e convenhamos, tem certas doenças que é por causa de quê? Mau uso do corpo, falta de zelo, não é verdade? Disciplina alimentar. Isso. Mas, a princípio, se não tivesse havido o pecado original, a coisa seria outra, né, Silas? Ok? Podemos continuar, Silas? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, na sequência, vamos lá, 2.3. Estamos falando sobre a origem e consequência do pecado. Da doença, né? Muito bem. As consequências da doença. Meu Deus do céu. É lógico, o advento do pecado. Repito, as doenças, elas passaram a existir a partir da entrada do pecado no mundo. E lá para cá foi se proliferando. Próximo slide. Tá aí, vou ler rapidinho aqui. Ao longo da história... Só um pouquinho, irmãs e irmãos, entendeu? Nós estamos resumindo o que está na revista, tá? Não estamos repetindo a revista, estamos resumindo, viu, Ciro? Tá bom? Cada texto é uma resumo, isso, né? Ao longo da história, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Podemos classificar em duas ordens de existência. Física, abre aspas, doenças cardíacas, diabetes, o câncer, entre outras. E a mental, Alzheimer, depressão, demência, transtornos diversos, psicossomáticos, etc. Aí nós grifamos, detalhe, irmãs, olha, os crentes, que aqui há uma visão de que o crente está imune. Não está imune, não. Os crentes não estão imunes às doenças, pois nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Não é verdade, Silas? Conforme Romanos 23. Portanto, não é incompatível orar por cura e, ao mesmo tempo, buscar o auxílio dos médicos, né, Silas? O que você vê? Exatamente. Porque... Pastor, apesar do avanço da ciência, da medicina, que é coisa de Deus, né? Como Jesus falou, o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Tá vendo? Então, olha só. Apesar do avanço da medicina na área da saúde, as doenças proliferam a passos largos. É verdade. Pastor? A doença de vários tipos, que o irmão ordenou aí, física, mental, etc., doenças físicas e as mentais, como eu já citou ali, câncer, cardíaco e tal, e as Alzheimer, que são doenças mentais e outras mais. Mas Deus, pela sua misericórdia, ordena a cura divina através da fé. Além da cura divina, nós temos também a cura através da medicina. Que é também instrumento de Deus para o ser humano. Deu inteligência para o homem, remédio, etc. Maravilha. Cirurgia, etc. Então, há esse recurso também. Recurso. Deus cercou o ser humano de recursos. Agora tem que tomar posse, né, irmão? Tomar posse, fazer a sua prevenção. Quero deixar bem claro aqui, Ciro, mesmo, não vamos confundir. Não é porque alguém, crente, está enfermo, que ele está em pecado, não é isso, né? Não. Porque existe uma visão teológica por aí, não. Se o fulano está passando por sofrimento, está tendo problema, porque é pecado. Lembra de Jó? Jó não pecou, mas passou por problemas terríveis. Não. Então vamos ter muito cuidado. Então, o que eu trago mais sobre a proliferação, não é, das doenças, desde os primórdios até os dias atuais, né? Observe, a presença contínua das doenças ao longo da história humana
Lógico, gente. É um lembrete de quê? Direto das consequências do pecado lá no Éden. Isso aqui é fato. Aí eu falo mais. Por vivermos em um mundo caído, sujeito à dor e ao sofrimento, conforme Romanos 8:23, né? A Bíblia, irmãs e irmãos, escute, a Bíblia não promete ao cristão uma imunidade contra as enfermidades, enquanto estivermos neste corpo corruptível. Quer ver exemplo? Na época que tivemos aí a crise, né, da pandemia. Quantos cristãos... Quem chegou me deu levar. Tá bom? Mas vamos lá, continuar. Não há conflito, irmãos. Não há conflito entre a fé em Deus e o uso da medicina. Observe, a nossa declaração de fé, na página, que é importante, porque tem muitos cristãos da Igreja de Deus que não quer ir ao médico. Mas o que diz a nossa declaração de fé? Nós não somos contra. A declaração de fé, na página, olha só, 182, diz o seguinte, abre aspas, diz a declaração de fé: a oração pelos enfermos não entra em conflito com o tratamento médico. Aí vai dizendo, o rei Ezequias foi curado, deu uma úlcera após ter uma pasta de figo posta sobre sua enfermidade. É um meio humano, um recurso humano. Jesus reconheceu o valor dos médicos ao afirmar, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Né? O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a beber vinho com fins terapêutico. Lógico, né? E lembre-se que o apóstolo Paulo, que ao lado dele, que é um médico, tinha entre seus colaboradores um médico, mas o médico não resolveu, que foi Lucas, não é? Sim. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, orar por cura e buscar auxílio médico são práticas complementares e não excludentes. Sim. Tem que buscar, pedir oração, peça oração, aquela coisa toda. Porém, se Deus, na sua soberania, não quiser atender, ou não quiser responder ou curar por intermédio da oração, porque ele é soberano, ele pode usar o médico, pode usar os recursos, né? Maravilha. Então, vamos ter muito cuidado, ter muito equilíbrio, tá bom? Vamos caminhar para o tópico 3, isso aqui é ponto tranquilo, né? Repito, na página 179 a 182, declaração de fé, traz muito subsídio. Você que é da Assembleia de Deus, você que prega, ministra, ensina, para não falar besteira e abobrinha, lê isso aqui. Vamos lá, gente. Tópico 3. Jesus Cristo cura sim. Cura ou não cura, Zito? Cura. Mas foi só no passado ou eu curou hoje? Não, continua curando. Vamos lá, próximo slide. Tá na tela aí, ó. A cura divina faz parte do plano de Deus. Tá em tela aí, ó. Desde o Êxodo, nós sabemos, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. Declaração divina, eu sou o Senhor que te sara. Tá aí, em Êxodo 15:26. Essa declaração, observe, não é apenas uma promessa individual, Sila, mas uma revelação da vontade de Deus que deseja e pode restaurar a saúde física e espiritual do seu povo. Aí nós concluímos de vermelho. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus que, depois de curar pessoas, Mateus 9:35, diz, abre aspas, teve grande compaixão delas, Mateus 9:36. Sua observação, Silas. O amor de Deus, meus irmãos, o amor de Deus para com o ser humano é completo, como já dissemos anteriormente. Ele ama o homem por inteiro, né? Corpo, alma, espírito, ele ama o homem. Razão porque ele cura as enfermidades dentro do seu plano de aliviar o sofrimento humano. Basta ver também, desde o Velho Testamento, como você citou aí, né? Curas de pessoas. No ministério de Jesus terreno, isso foi bem acentuado. Os milagres e cura eram uma constante, né? Pois se compadecia do povo, ele tinha amor ao povo. Então, a cura divina está no plano de Deus para a salvação da alma e do corpo. Isso. Ok? Aí eu quero fazer ainda observação sobre a cura divina faz parte do plano de Deus. Observe, que são observações nossas, tá? A cura divina, queridos e queridas, não é um ato isolado, mas parte integral, como já vimos, do plano de Deus, que visa o quê, pastor? Visa a restauração completa do ser humano. Jesus, com a manifestação plena desse plano, demonstrou, ok? Que a cura é um aspecto do reino de Deus. Ele veio ministrando o evangelho, pregando o reino de Deus, curando a todos os enfermos e oprimidos. Digo todos aqueles que ele, evidentemente, era tocado em curar, porque teve
caso que ele não curou. Porque ele não podia? Não, porque ele não quis. Deus é soberano. Ok? Portanto, fechando. O que diz a declaração de fé sobre isso? Eu estou enfatizando porque, irmão, nós, Assembleia de Deus, nós somos, em vez de quando, bombardeados, Silas, por alguns irmãos, né, que se diz tão assim, de notório saber, que nós somos ignorantes, etc. Não, irmão, nós temos aqui a nossa teologia da cura divina, está aqui, ó. Sim. A declaração de fé, Assembleia de Deus, define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Ok? Deus fez o homem, conforme nós vemos fé e conforme a Bíblia, um ser integral, formado por uma parte material, que é o corpo, e outra imaterial, que é a alma e o espírito, ou o espírito e a alma. Portanto, a salvação, a redenção, a cura divina. Jesus veio curar o homem espiritualmente, né? Restaurar a sua comunhão com Deus. Jesus veio com uma promessa também de cura emocional, de cura física. Sim. Tudo para a glória do Senhor. É isso que nós ensinamos. Dito isso, o último ponto. 3.2. Jesus cura. Jesus cura. Cura sim. Mas só no passado, Cida? Não. Você pode ler para nós? Vamos lá. Jesus cura. O Jesus que curou, conforme está escrito nos evangelhos, Mateus, Marcos, e cita muitas referências, muitas curas ali, não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, conforme Hebreus 8. Grifado de vermelho, observe, o poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo. Como curar todas e qualquer enfermidade, porque para Deus não tem limite. É Deus das possibilidades, né? Muito bem. E aí, Jesus cura, nós estamos lendo 2, né? Isso. Olha só. Terminado o seu ministério terreno, cumprindo o seu sacrifício, né? Jesus subiu ao céu, mas não abandonou o homem. Isso. Pastor, não abandonou o homem. Deu poder à igreja através do Espírito Santo para prosseguir no ministério da cura. Mateus 16. Assim como curou leprosos, cegos, né? Aleijados, etc., a sua igreja opera os mesmos milagres pelo Espírito Santo através da fé. Quer dizer, Deus foi aos céus, mas o ministério da cura continua, porque está no plano da salvação. Está no plano da salvação, no plano para a redenção humana, do corpo humano. Então, enquanto o homem viver aqui na terra, Deus tem misericórdia, pela sua graça, promove a cura também, né, pastor? Isso. Agora eu tenho que focar que o principal objetivo da salvação na cruz não é a cura do corpo. Não. É a cura da alma. É a cura espiritual. É a cura do que diz respeito, não é? A comunhão com Deus. E quando o ser humano aceita Cristo como Salvador, não é? A cura, ela atinge a alma, as emoções e também o corpo, se a pessoa crê. Você pode ver que toda vez que Jesus Cristo ia orar por alguém, ele falava da salvação, da redenção. Aí o que eu trago mais? Vai, a tua fé te salvou. Está curado, a tua fé te salvou. Isso, ok? Tá aí, ó. A convicção de que Jesus cura hoje, assim como curou no passado, queridas e queridos, é fundamental para a nossa fé e compreensão da continuidade do mistério de Jesus Cristo. Como vimos em Hebreus 3:8. Portanto, a obra do Espírito Santo não se restringe. A obra da cura através do poder do Espírito Santo. Lá em Marcos 16, Jesus foi claro, né? Aqui, ó, foi claro, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem for seja salvo, expulsarão do meu nome, beberão, e porão mãos aos enfermos. É promessa, querido, é para nós. E o livro dos Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva, ao longo da história temos visto isso. Fecha dizendo, portanto, a obra do Espírito Santo não se restringe apenas ao passado, mas continua a manifestar o poder de Jesus para curar e transformar. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a exercer a fé e orar por cura, confiando que o poder curador de Jesus está ativo e presente no nosso meio. Último ponto do tópico 3. O que podemos fazer, pastor? O que podemos fazer para receber a cura divina? O que temos que fazer? O que a Bíblia nos mostra? Vamos lá, o que podemos fazer? Conforme a palavra de Deus, é preciso primeiro o que, Cira? Crer. Jesus afirmou, se tu podes crer, tudo é possível ao que? Crer. Mateus 9:3. Depois, segundo, pedir o quê? Aos líderes da igreja local para orar.
Né? Se eu creio, eu vou aos meus pastores, eu vou aos meus obreiros, ora por mim, aquela coisa toda. Eu quero que cumprir o que está em Tiago 5,14. Segundo, terceiro, perseverar na fé e oração. Pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de. Às vezes a gente ora, pede e Jesus não cura, mas Deus tem seus planos, né, Ciro? E, de vermelho, não deixar de procurar o quê, Ciro? Médico. Auxílio médico. Quer para tratamento ou para confirmar. Isso é importante, né, Ciro? Foi uma coisa Sua observação. Passa para lá, né, pastor? Olha, pastor. Jesus, além da salvação, tem a cura e quer dar saúde ao seu povo. Muito né? bem. Mas temos uma palavra-chave que o irmão falou, e nós temos que crer. Muito bem. E buscar com fé. Ele atende as nossas orações, meus irmãos, atende. Mas a vontade de Deus e o tempo são exclusivos dele. Isso. A vontade e o tempo é dele. Deus nos deu as ferramentas, oração, jejum, unção, etc., fé, para sermos ungidos. E através dos obreiros, né, aqueles preparados para nos ungir. Temos que estar sempre em comunhão e obediência à sua palavra para receber a cura. Isso. Segundo o seu querer. E as bênçãos aqui mesmo, enquanto vivemos. Mas não esqueça, há o recurso também da medicina. Muito bem. Entendeu? Você Muito não tem fé, você não quer, vai para o médico. Eu vejo o seguinte, Ciro, que até na medicina tem que ter fé, viu? Tem que ter fé. Queridos, observe, não esqueçamos, crer no poder de Deus, perseverar na oração, buscar auxílio médico. Aqui eu vou enfatizar, escute, a medicina é uma ferramenta que Deus usa para promover a cura e o bem-estar do ser humano. Sim. Deus deu dons, habilidades, sabedoria a esses profissionais. Então, observe, muitas vezes a gente quer que a pessoa seja curada com um milagre. Não. O milagre de Deus, ele é multifacetado. Ok? Deus pode usar o médico, pode usar um certo medicamento. Tudo é dele, tudo é dele. De Deus, Isso. Portanto, a cura divina, vamos dizer, pode ocorrer de maneiras variadas. E a forma como Deus escolhe agir deve ser aceita com gratidão e confiança. Né? Orou, fez oração, a pessoa continua doente, vamos para o hospital. Né? O senhor usa esse médico, o senhor usa esse profissional, abençoa. É isso aí, irmão. O problema é que tem muito crente, irmão, que são tão radicais, aqui para nós, são tão espirituais, que esquece que está no mundo, que está fisicamente no mundo. Sujeito às coisas que Deus estabeleceu situações, critérios, deixou profissionais competentes na área da saúde como instrumento dele, de Deus, para nos auxiliar também. Sim, então vamos ter muito cuidado. Vamos ter fé? Vamos ter fé. Agora, não aconteceu, é porque Deus quer usar outro meio. Dito isso, vamos ir para os finalmente. Vimos nessa lição 3 tópicos, né? Primeiro tópico, a promessa bíblica de cura divina, está bem claro. A origem, consequência, foi bem falado, bem dito, né? Ok? Jesus Cristo cura sim, né? E por agora a conclusão. Está em tela a conclusão da lição, a promessa da cura divina, já falamos, é parte inerente da pregação do Evangelho. E cumpre o propósito de glorificar a Deus e abrir as portas da salvação. Eu vou parar um pouquinho, ó. A cura divina não é para envadecer, nem deixar o nome de fulano tal glorioso, não. É para proclamar o Evangelho. A cura divina é para que os dias atuais, ela permanece à disposição daqueles que creem na palavra de Deus. Então, a cura divina é um sinal que acompanha a pregação do Evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado. Ciro, sua observação final. Pastor, o sacrifício de Jesus no Calvário, né, foi completo. Completo. Deu salvação eterna, curas das enfermidades. Deus está sempre pronto, muito pesado, a nos atender. Todavia, devemos estar em constante comunhão com Ele, perseverar na fé, né? E fazer a sua vontade. Ele curou no passado, continua curando hoje, né, pastor? E Deus é fiel. Eu costumo falar, Deus é fiel, bom o tempo todo, só faz o bem. Isso. Agora, ele é fiel sim. Escute, Deus é fiel. Mas não a mim. Ele é fiel à sua palavra. Sua palavra, exatamente. Se nós estivermos conforme a palavra dele, ele vai fazer a sua vontade. Queridas e queridos, é um assunto meio polêmico para alguns, mas não é. É claro, a cura está à disposição de todos, desde que crê. Agora, a forma como Deus vai curar, aí é com ele. E se ele quer curar também, né? Outra coisa, porque o fulano tem os dons, querido, quem tem os dons de curar, ele não pode, na hora que ele bem quiser utilizar os dons, é na hora que o Espírito Santo toca na pessoa, irmão. Sim. Mesmo, às vezes, tem caso, Paulo, por exemplo, Timóteo tinha um problema, Paulo, quantas vezes orou por pessoas e Deus curou?
E Paulo orou por Timóteo? Orou. Mas Paulo, o que não tinha condição. Orou até por ele mesmo. Isso. Meu irmão. Então vamos ter muito equilíbrio, tá bom? Primeiro passo é eu orar. Se você vê que Deus não respondeu, que a coisa fluindo, não esqueça, procura o médico, vai no médico, né? E etc. A conclusão é o seguinte: Jesus, escute, conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Isso é fato. Isso é fato, está nos evangelhos. Portanto, é dever nosso usar a autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Duas coisas básicas devemos observar. Isso que é importante. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma patologia do corpo, para não expulsar demônio onde não há demônio. Vamos ter muito cuidado, gente. Tem enfermidade que é origem demoníaca. Tem enfermidade que é origem biológica, né? As células, com o tempo, vai se envelhecendo, vem consequências, tem muito cuidado. Fechando. Se a pessoa, infelizmente, não tiver esse discernimento, isso vai trazer problema. Vai machucar as pessoas. Segundo, entender. Aqui eu quero fechar. Entender. Minha irmã, entendamos. Entendamos que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer e de acordo com a sua vontade. Não é do meu jeito, não é do jeito da irmã, do irmão, é do jeito de Deus. É no tempo dele então, também, né, pastor? Com essas palavras, quiser mais detalhe, repito, a liberação de fé, da página 179 a 182, traz muitos subsídios sobre o que cremos, nossa Assembleia de Deus, o que cremos sobre a cura divina. Deus abençoe a todos, estamos chegando ao término. Silas. Meus irmãos, aproveitem bem esta aula, tá, meus irmãos? E não esqueça de ir para a escola dominical, viu? Isso. Matricule sua família, você vai à escola dominical. No próximo domingo, nós vamos estudar a lição número 7, de 17 de novembro, que tem por título A Promessa de um Coração Novo. Nós estamos falando sobre promessa. Então, leia a lição, estude, aproveite bem essa aula e Deus abençoe vocês. Até a próxima. Que a graça, vamos lá, né? Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento especial. Pai Santo, use essa lição, essas breves exposições. Aqui estamos com o objetivo de ajudar teus filhos a clarear as ideias, Senhor. Que teu Espírito Santo fale aos corações, abençoe cada irmão que participa, ó Deus, que ajuda-nos, que, ó Deus, nos assiste. É em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão constante do Espírito Santo, seja com todos hoje, sempre. Amém. Detalhe, em 2024, a Deb orando em todo o tempo. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Deus quiser,